Como é que funcionava a dispensa na 8666? Você fazia, os colegas aqui da Paraíba, seja bem-vindo, Raminho. Ó, como é que funcionava? Primeiro você fazia uma SD, uma solicitação de despesa. Depois se montavam uma pesquisa de preços, que muitas vezes era baseada só em cotação de preços junto a fornecedor. E aí a empresa que era mais barata, você já contratava e pegava a documentação dela de habilitação, qualificação técnica, se fosse necessário, já fazia o contrato e já publicava. Agora observe, o procedimento ele mudou com a Lei 14.133. Toda a dispensa de licitação do artigo 75, inciso 1 e inciso 2. Coloca o slide maior aí, pessoal da equipe aqui do time, por favor. O pessoal tá reclamando aqui, ó. Isso, agora sim. Ficou melhor, Fábio? Diz aí. Realmente, né? Fica bem melhor. Nem eu tava enxergando aqui também. Eu coloquei o óculos, mas enfim. Ó, então vamos lá. O parágrafo 3º do artigo 5 do artigo 75, ele diz que preferencialmente, certo? Via de regra, preferencialmente, as dispensas de licitação em razão do valor terão publicados no sítio eletrônico oficial e no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, o chamado aviso de contratação direta, que é o quê? O aviso que vai especificar que a administração quer contratar determinado produto, determinado serviço, por dispensa de licitação e o valor estimado é de tal. Para quê? Para que no prazo de 3 dias úteis a administração ela receba propostas adicionais de eventuais interessados. Ok? Então, nós temos um procedimento um pouco diferente. A gente não está falando aqui de dispensa eletrônica. A dispensa eletrônica só é realizada quando você utilizar recurso federal. A gente está falando da dispensa normal que vocês fazem aí. Vocês vão fazer o DFD, vão fazer o estudo técnico, se for o caso, fazer o termo de referência, vocês vão fazer a pesquisa de preço com base no artigo 23 da lei, ou seja, primeiro vão pesquisar em bancos de preço, portais de compras, contratações similares, base nacional de notas fiscais, planilha de composição de custos e, por último, em cotações de preços junto a fornecedores locais, certo? E aí vocês vão publicar o aviso de contratação direta. As empresas que se sentirem na vontade ali de participar daquela disputazinha por dispensa de licitação, elas vão enviar suas propostas e sua documentação de habilitação, conforme o aviso de contratação direta, que vai junto ali com o termo de referência, ou vai com um mini edital. Cada administração faz de sua forma, por isso é necessário regulamentar. Ok? Então, publica-se o aviso de contratação direta e no prazo de 3 dias úteis se recebem propostas de eventuais interessados. E a melhor proposta, ela vence. Se a empresa tiver os documentos de habilitação que foram solicitados ali no termo de referência. Essa é uma das principais mudanças, certo? Você não pode necessariamente escolher quem vai contratar com a administração por dispensa de licitação, porque você tem que fazer preferencialmente essa publicação ali no Portal Nacional de Contratações Públicas ou no sítio eletrônico oficial. Já que, se você está em município abaixo de 20 mil habitantes, você não é obrigado, ainda até ano que vem, a utilizar o PNCP. Então você tem que publicar esse aviso de contratação direta no sítio eletrônico oficial. Que diabos é sítio eletrônico oficial? É o diário oficial aí da sua entidade. Então, cuidado. Outra coisa que devemos observar. Preferencialmente, as despesas com dispensa de licitação serão pagas via cartão de pagamento e o extrato do cartão de pagamento ele tem que ser publicado no PNCP. Agora, na realidade, de fato, esse tipo de cartão de pagamento, ou chamado cartão corporativo, aí, que a galera usa no alto escalão da administração pública federal, nos municípios é bem difícil. Você vê nas câmaras também. Eu rodando aí o Brasil, pouquíssimas pessoas eu conheci que tinham cartão de pagamento ali da administração pública. Geralmente, para viajar, o pessoal usa ticket de combustível, né? O pessoal usa as diárias, os adiantamentos de despesa. Mas, enfim, preferencialmente, vai utilizar o cartão de pagamento. Beleza. Agora, vamos verificar aqui que existe uma exceção importante.
que vale pontuar. Vimos que nós não podemos, considerando o ramo de atividade e a unidade orçamentária com ordenação de despesa, nós não podemos fracionar com diversas dispensas de licitação que cheguem a ultrapassar os valores permitidos lá no inciso 1 e 2 do 75. Certo? Então, para compras e serviços comuns, os 72 mil e alguma coisa, hoje, nós não podemos fazer diversas compras, considerando ali a unidade orçamentária, durante os 12 meses do ano, que fracione essa defesa e você fuja do dever de licitar. Agora, a lei ela traz uma exceção interessante. Ó, para compras para serviço de manutenção de veículos, incluindo o fornecimento de peças, não existe fracionamento de despesa. Esses casos, manutenção de veículo e fornecimento de peças, não precisam observar o somatório do exercício. Aí observe, tá? O valor previsto na lei era até serviço de manutenção de veículos e fornecimento de peças até R$8.000, não fracional. Agora, como esses valores são atualizados, como eu já expliquei para vocês aqui, a cada ano, de acordo com a inflação do ano anterior, para esse serviço de manutenção de veículos que não fraciona, o valor hoje é R$10.036. Então, observe, abaixo de R$10.000, você pode fazer quantas dispensas for durante o ano para poder comprar pneu, comprar para-choque, fazer manutenção no motor dos carros, etc, etc. Sem ter o fracionamento, certo? A gente já caminhando aqui para avançar no nosso conteúdo, já aprendemos então o que é dispensa de licitação, qual a sua possibilidade de contratação, de formatação do processo. Verificamos que temos lá o artigo 72, que traz as regras basilares para a gente confeccionar o processo de dispensa, que o artigo 75 vai trazer as várias modalidades, que nos incisos 1 e 2 tem a dispensa em função do valor. Nós devemos evitar o fracionamento indevido de despesa, considerando o ramo de atividade e a unidade orçamentária, que os consórcios vão ter ali esses valores, limites em dobro, e que não existe fracionamento para manutenção de veículos que tenham despesas abaixo de R$10.000 e fração. Agora eu vou passar para vocês os erros que são bem comuns em dispensa de licitação em função do valor e que devem ser evitados. Número 1. O primeiro erro que a gente vê muito é o fracionamento indevido de despesa. Um monte de dispensa para o mesmo objeto. Aí chega, ele é diferente. Nós fizemos uma dispensa de 50 mil para comprar cimento, bloco, para construir um auditório, um banheiro na escola. Aí nós contratamos o pedreiro e a equipe por mais 40 mil. Já ultrapassou o limite, né, pessoal? Mas aí o cara quer dizer que são dois processos diferentes, porque um é serviço e o outro é compra. Não. A gente tem que pensar sempre na forma mais rígida. Então, nesse caso, nós estamos tratando do mesmo ramo de atividade, que é construção civil. Então, nesse caso, nós não podemos utilizar do Instituto da Dispensa de Licitação em função do valor para contratar essas duas formas. Agora, observe, você pode fazer durante o ano 10, 15, 20, 30 dispensas, contanto que não ultrapasse o limite que a lei te deu ali. Não tem nenhum tipo de problema, certo? Outro erro comum que acontece muito e deve ser evitado: falta de justificativa técnica ou jurídica para a dispensa de licitação em razão do valor. Os processos devem ser bem fundamentados. Como eu dei a dica para vocês aqui, utilizem o artigo 5º da Lei 14.103 para justificar, com base nos princípios da própria lei, por que vocês estão contratando por dispensa de licitação. Se é para contratar com celeridade, se é para contratar com transparência, se é para atender ao interesse público, enfim. Os processos devem ser justificados ali no termo de referência, no documento de formalização de demanda e, em alguns casos, se for necessário, no estudo técnico preliminar. Certo? Outro erro muito comum é a ausência de pesquisa de preço, feitas de forma correta. A lei diz que tanto licitação
quanto contratação direta, deve verificar, deve estimar os valores das compras através do artigo 23, que fala que, prioritariamente, você vai utilizar bancos de preço público, painel de preço, composição de custos unitários, contratações similares de outros órgãos. Pesquisa feita no próprio PNCP, para estimar o valor das contratações, certo? Nas dispensas